Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado. Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional, agora em outubro de 23, uma mudança na legislação que determina que quando houver elementos que façam o juiz, a juíza da causa, entender que há risco de cometimento de violência doméstica ou violência familiar nas ações onde há discussão de guarda de filhos, esta guarda poderá ser determinada de maneira unilateral. Bom, o que a gente precisa compreender de início? Essa lei, essa determinação, essa fixação de guarda unilateral em casos de violência doméstica, ou melhor dizendo, em casos onde entende-se que há risco de cometimento de violência doméstica, não implica necessariamente em qualquer tipo de restrição de convivência entre o provável agressor e seus filhos. Tampouco implica dizer que automaticamente será imposto uma ordem de restrição em relação ao provável agressor e à provável vítima. É verdade, a discussão das regras de convivência, regime de visitação, etc., são fixadas numa ação de guarda de filhos, porém, não existe uma correlação. O fato de ser eventualmente determinado uma guarda unilateral, mesmo em casos de violência doméstica ou em casos de risco de cometimento de violência doméstica, não implica em dizer que necessariamente o pai, o provável agressor, a provável agressora, será de alguma forma afastado ou cerceado da convivência com seu filho, com a sua filha. E, no caso da ordem de restrição, ela não ocorre no bojo, no interior da ação que discute a guarda de filhos. Essa questão deverá ser discutida em uma ação autônoma, em uma ação própria, que será julgada em alguma vara que discuta violência doméstica. Bom, e o que mudou no CPC, no Código de Processo Civil? Essa lei, aprovada agora em outubro de 23, diz que na audiência de conciliação, o juiz perguntará às partes, às partes e ao Ministério Público, se há risco de cometimento de violência doméstica. E, se alguma das partes disser que sim, aí ele determinará um prazo de 5 dias para que se apresentem provas, elementos neste sentido. Bom, você provavelmente sabe que muitas e muitas vezes a audiência de conciliação ela é presidida não pelo juiz, pela juíza da causa, mas ela é presidida, na maioria das vezes, por um mediador, por um conciliador, tá? E aí, embora o artigo modificado ali no CPC não diga isso, é possível inferir que, ainda que essa audiência de conciliação venha a ser presidida por um conciliador, a gente entende que esse conciliador deva perguntar às partes se há risco ou não de cometimento de violência doméstica. E, se houver esse risco, então, imagino que ele deva pedir que a parte que se sinta em risco apresente em juízo esses elementos para que o juiz possa concluir se a guarda deverá ser unilateral ou não. Você sabe também que a audiência de conciliação não é obrigatória. Então, o autor, a autora da ação de que se discute guarda de filhos, na petição inicial, irá dizer se deseja ou não a realização da audiência de conciliação e, caso entenda que essa audiência não deva ocorrer em razão de risco ou de violência doméstica de fato, naquele caso em concreto, imagino que nessa própria inicial deverá indicar os elementos, as provas que
comprovem ou que façam acreditar que esse risco é palpável. A mesma coisa vale para o réu, vale para a ré nessa audiência de guarda de filhos. Se o réu, se a ré entende que há risco de violência doméstica, então ele vai dizer que não há interesse na audiência de conciliação e que vai pedir a fixação de guarda unilateral em razão de risco de cometimento de violência doméstica. Tá? Então, o meu entendimento é esse. Embora essa lei tenha determinado que o juiz, na audiência de conciliação, nas ações em que se discute guarda de filhos, deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de cometimento de violência doméstica, nos casos em que essa audiência é presidida por um conciliador, entendo que esse conciliador deverá fazer essa pergunta. E, nos casos em que as partes, logo na inicial ou na contestação, entendam que essa audiência de conciliação não deverá nem ocorrer, acredito que nesse momento da apresentação da contestação ou na apresentação da petição inicial, deverá logo de cara se indicar quais os elementos que façam o juiz, a juíza da causa, concluir que a guarda deverá ser fixada de maneira unilateral. O que mais é importante a gente dizer aí com essa mudança no Código Civil e no Código de Processo Civil? Bom, juízes, juízas gostam de uma boa argumentação, mas gostam, acima de tudo, de provas. Então, quando você tiver elementos que indicam o risco de cometimento de violência doméstica, veja com o seu advogado de confiança, com a sua advogada de confiança, se esses elementos, essas provas são realmente consistentes, para que você não comece a inicial ou a contestação, ou até mesmo logo após essa audiência de conciliação, você não comece esse seu pedido de fixação de guarda unilateral de maneira frágil. Então, todo capricho que você possa ter nesse momento de comprovação desse risco de violência doméstica não é um esforço em vão. É um esforço que a gente espera, o seu advogado, a sua advogada espera e você mesmo espera, que seja recompensado com o acolhimento do seu pedido. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê o like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e fique bem.